É um horário complicado, né? Bem-vindos! Bom ver vocês entrando. Oi, Janaína. Eu sei que é um horário um pouco complicado, mas para mim à noite, às vezes, é muito difícil fazer live depois das 6 horas, depois que eu encerro os atendimentos. Então eu resolvi fazer nesse horário agora porque eu tive um intervalo entre os atendimentos. E para quem não pode ver também, agora eu acabo deixando salvo, passo para o YouTube e a pessoa assiste depois. Boa tarde! Que delícia vocês entrando. Eu não sei se vocês viram, mas eu fiz uma postagem, né? Abri as perguntas sobre a profissão psicologia. Por que eu escolhi esse tema hoje? Porque eu sempre recebo muitas e muitas perguntas sobre o que eu acho da psicologia. A pessoa está pensando em entrar em fazer faculdade de psicologia e não é uma coisa muito simples de se responder por ali, né? Escrevendo, demora muito. Então eu achei mais bacana colocar como uma live e vocês tirarem as dúvidas. Uma galera já me mandou umas perguntas durante esse breve tempinho que eu coloquei. A Piacás, interior do Mato Grosso, também aparecendo aqui na live. Pessoal, tem uma galerinha que está me colocando outras dúvidas fora esse tema que eu coloquei. Eu vou dar preferência para o pessoal que quer saber sobre a psicologia, tá bom? Como que é, como que não é, o que acontece, o que não acontece. E depois, se der tempo, eu respondo vocês. E outra coisa, dependendo como for, amanhã eu continuo a live numa parte da tarde também, se der. Ok? Eu vou abrir as perguntas para a gente começar. Todos me ouvindo bem, me vendo bem? Como que tá a conexão? Assim que vocês me derem um ok, eu vou começar a responder as perguntinhas. Tô vendo os comentários de vocês. O tema é sobre dúvidas da psicologia, da profissão psicologia. Então hoje eu vou dar alguns minutinhos para vocês tirarem essas dúvidas. Como eu disse, vou dar um pouco de preferência para a galera que já me mandou as perguntas, tá bom? Me mandaram aqui, ó, dizem que para ser psicóloga precisa de eu não sei se é um psicólogo ou um psicológico bem forte. Isso vem de berço ou você acha que com o estudo da profissão que o psicológico vai se fortalecendo? Então é o psicológico mesmo. Não, eu acho assim que todos nós, todos nós, eu sou como todos vocês, tenho as minhas fraquezas, minhas dificuldades, meus enfrentamentos, meus medos, principalmente dentro da faculdade. Aqui mesmo dentro do consultório eu tenho os meus limites, existem coisas, situações, casos que eu atendo e casos que simplesmente eu não atendo. Desde o início, por exemplo, eu sempre tive a escolha de não atender criança. Por quê? Porque eu atendi criança nos meus estágios, no meu último estágio da faculdade, e para mim foi um pouco sofrido atender aquelas crianças de projeto social, crianças que são de uma situação financeira muito humilde, que perderam a mãe. Eu atendi uma menina que ela viu a mãe sendo assassinada. Então, para mim, como uma pessoa inexperiente fazendo estágio, foi extremamente sofrido ver aquilo. E eu lembro que eu ia para casa e ficava pensando nela. Então, desde aquele período ali do final da faculdade, eu tive a certeza que atender criança não seria o canal para mim, que eu não queria atender criança porque eu me apego muito. Isso foi uma decisão. Então eu acho assim que são os nossos limites e a gente tem que aceitar isso. A gente precisa aceitar para que dê certo, porque se a gente for tentar
ultrapassar no sentido de não respeitar, não acho legal, porque o psicólogo, ele é um ser humano como qualquer outro, tá? E a gente vai aprendendo as estratégias para lidar, a gente vai criando experiência, bagagem, a nossa mochila, e tudo isso vai nos fortalecendo no sentido de conseguir ajudar as outras pessoas. Mas claro que a gente sabe o quanto que é importante o estar também se cuidando, né? A terapia, o psicólogo estar fazendo a própria terapia. Isso é extremamente importante. Eu faço a minha já desde que eu estava no meio da faculdade e isso nos ajuda a fortalecer, porque eu preciso elaborar os meus problemas, eu preciso conseguir ter estratégias para ir eliminando, elaborando os meus problemas para eu poder ajudar as outras pessoas. Tô vendo uma galerinha até de Orlando por aqui, muito feliz em ver vocês. Eu vou entrar agora nas perguntas, tá bom? Eu respondi acho que foi uma menina que me mandou aqui, mas agora eu vou entrar lá nas outras perguntas. Ó, me mandaram essa. É possível ser psicóloga dentro de uma outra área? Exemplo, ajudar os outros na engenharia? Sim, é possível sim, né? Com certeza é possível. Existem psicólogos hospitalares, psicólogos de RH, psicólogos que atendem time de futebol, atendem time de vôlei, então com certeza sim. Mas você sempre vai estar junto disso tudo com a psicologia em si, ajudando essas pessoas. Eu acho que cada profissão tem uma dificuldade, tem um auxílio. Existem grandes empresas e pequenas também, que eu acho muito bacana, que contratam psicólogos para o quê? Para oferecer para os seus funcionários, e eles marcam a sessão durante a semana, né? Cada um horário. Isso eu acho muito bacana. Aqui na minha cidade, que é o interior do Mato Grosso, eu nunca vi isso. Mas São Paulo, capital, já vi e ouvi falar de várias empresas que eles disponibilizam um psicólogo para que seus profissionais possam ir lá marcar um horário e fazer a terapia, o atendimento. Eu acho isso sensacional. Então, com certeza, é muito amplo, né? A psicologia é muito ampla e com a bagagem que a gente tem, com o que a gente faz, com certeza a gente pode ajudar várias outras profissões, tá bom? Vou partir para uma outra, porque daqui a pouco eu tenho que encerrar. Essa hoje não vai ser tão longa. Vamos lá para outra. Qual a minha abordagem? A minha abordagem, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental e eu também sou EMDR. Para quem não conhece, o EMDR é uma sigla, né, em inglês, e é uma terapia norte-americana. Ela faz uma dessensibilização de traumas, de situações difíceis, de momentos que a gente não conseguiu elaborar por causa de algum motivo, e faz essa dessensibilização por meio de movimentos bilaterais. O que são esses movimentos bilaterais? Pode ser no tátil, pode ser o olhar, pode ser também no ouvido. É bilateral mesmo. A gente faz, eu tenho um aparelho, não consigo mostrar para vocês agora, mas é a partir de um movimento bilateral. Caminhar é um movimento bilateral. Ler é um movimento bilateral. Então, tudo isso acaba, sim, ajudando a gente, mas dentro da terapia a gente faz focado, a gente foca no assunto, no trauma, na situação, e a gente começa a fazer esse movimento bilateral que ajuda na dessensibilização. Qual que é a diferença do cognitivo comportamental, por exemplo, que é a minha outra abordagem? No MDR é um pouco mais rápido, porém não existe tanto diálogo entre o paciente e o profissional. Por isso que eu, Anili, optei por usar o MDR como uma estratégia, uma ferramenta de trabalho e não como a minha abordagem principal, porque como profissional eu valorizo muito o contato, o vínculo que é criado, e no EMDR eu tenho um pouco dessa dificuldade,
porque a pessoa fica mais quietinha, né? Nessa dessensibilização, nesse momento do movimento bilateral, a pessoa fica quietinha, não existe muito diálogo. É bem pontual o diálogo. Então, eu trabalho com a cognitivo-comportamental e com o EMDR. Depois vocês procuram no Google sobre o EMDR, que é essa sigla, é bem bacana. É um pouco novo, né? Eu lembro que quando eu saí da faculdade, eu já saí me formando no EMDR, mas vale a pena para os recém-formados que ainda estão um pouco em dúvida, você consegue sim trabalhar com EMDR junto com alguma outra abordagem, que foi o que eu fiz. Vamos para uma outra pergunta. Agilizar, eu acho que eu vou falar pouco, mas eu nunca falo pouco. Não tá abrindo. Tá, mas me perguntaram aqui, que eu lembro, sobre quanto tempo depois de formado que eu consegui me estabilizar. Eu acho que a gente tem que diferenciar e lembrar assim, lugares diferentes, cidades diferentes, população, quantidade de população também conta muito. Eu me formei em Curitiba e logo após de formada, eu lembro que eu me formei em minha festa de formatura. Não, eu acabei a faculdade, vim pra cá, voltei na minha festa de formatura. Entre o acabar e voltar para Curitiba na minha festa de formatura, eu já comecei a atender em Sinop gratuito, fazendo trabalho voluntário, né? Só que Sinop, gente, tem 130 mil habitantes, 150 mil habitantes, muito diferente de Curitiba. Então, é isso que a gente tem que tentar lembrar. O tempo, o período de estabilidade para um profissional crescer e fazer um nome numa cidade grande, como Curitiba, é bem diferente do que aqui para mim, que foi um pouco mais rápido, eu vejo, do que as pessoas que se formaram comigo e continuaram em Curitiba. Então, para mim, eu lembro que eu me formei em 2014 e meados de 2015, vou pôr no meio de 2015, eu já tinha uma boa agenda. Mas o que eu fiz também, né? Que foi um chute, mas valeu a pena, que foi o Instagram. Eu entrei com o Instagram desde esse período e para mim foi o que valeu muito a pena, o que me ajudou e também me ajuda demais. É o online, é o Instagram, é as minhas postagens, os meus vídeos. Então, a minha estabilidade foi mais ou menos um ano e meio depois. Que eu comecei a ter uma agenda estável, questão de não pagar para trabalhar, e aí que foi fluindo. Deixa eu ver... Vamos abrir uma outra. Gente, eu não sei porquê, mas... Ah, agora abriu. Onde você atende? Eu atendo em Sinop, interior do Mato Grosso, mas eu atendo online, né? Então, online eu tenho pacientes do Havaí, Austrália, etc. Pacientes brasileiros que moram por lá, tá bom? Bora para outra pergunta. Já saiu da faculdade atendendo ou fazia outra coisa? Foi o que eu falei. Quando eu estava me formando, eu já estava na minha especialização de MDR, então meio que eu agilizei bastante. E também já estava fazendo trabalho voluntário, fazendo atendimentos gratuitos para poder pegar também uma experiência para poder entrar na clínica. Porque é muito diferente quando a gente entra na clínica por si só do que a clínica do estágio que eu fazia, né? Isso tem uma diferença muito grande. Então, eu acho que vale a pena. Às vezes a gente quer descansar um pouquinho, mas eu não indicaria. Eu acho que a gente tem que pegar e fazer o troço fluir, tá bom? Me ajuda. Quero descobrir minha abordagem. Tô quase formando.
Eu sabia o que eu queria desde a metade da faculdade, porque foi quando eu entrei em terapia e a minha terapeuta era cognitivo-comportamental. E eu comecei a ver o quanto que aquilo ali, o quanto que aquela abordagem tinha a ver comigo, pela forma como a Bertila, que é minha psicóloga lá em Curitiba, trabalhava, me ajudava, o vínculo que a gente criou, como ela me tratava fora da sessão e também na sessão. Então, eu comecei a me ver muito ali. Comportamental é extremamente anile, né? Então, quando eu encerrei, eu já sabia, então já comecei também a especialização logo em seguida. Mas, gente, eu não sou uma pessoa radical no sentido de só usar a cognitivo comportamental. Eu leio todas, se precisar de outras estratégias, de outras abordagens, eu coloco em prática, sim. Eu acho que tudo soma. A gente pode, lógico, uma questão de ética, né, e saber o que está fazendo, a gente pode colocar no plano. Então, eu acho que ler, ampliar essa visão e não ficar enferrujado só no que você se especializou, por exemplo, no cognitivo comportamental, eu acho que isso faz o psicólogo profissional crescer. Eu acho que vale muito, muito a pena, tá bom? Próxima pergunta, vamos lá. Em quanto tempo a agenda razoável? Essa eu já coloquei. Quais as vantagens de ser psicóloga? Uma vez eu estava falando isso com a minha psicóloga. Quais as vantagens que tem, né? Embora eu sempre gostei muito de ler do que o psicólogo faz, de novo, desse vínculo que cria. Eu acho que vamos tirar isso, né, do gostar, que isso aí é óbvio. Mas eu gosto muito de ter, da psicólogo clínico, né, que é o meu caso. Eu gosto muito de ter a minha agenda flexível. Eu gosto muito de poder fazer a minha agenda, sabe, o meu momento, do meu jeito. Claro que muitas vezes não tem muito como a gente ser flexível, né? Eu tenho que estar aqui no consultório. Mas isso para mim é uma das melhores vantagens, das maiores, principalmente hoje em ser mãe, né? Depois de ter o Henrico. Eu vi quanto isso me ajudou, me deu uma liberdade muito grande. Então, fora eu poder ajudar as pessoas, que eu acho que isso é uma vantagem, eu crescer junto com as pessoas, eu criar um vínculo, essas pessoas me darem confiança de entrar na vida delas, a flexibilidade, com certeza, é um dos maiores, das minhas maiores vantagens. Eu acho que foi essa pergunta que ele me fez, eu espero ter conseguido. E outra coisa, gente, é muito relativo. Eu acho que cada profissional pode responder de uma forma, cada psicólogo pode responder de uma forma, mas na minha vivência, né, na minha vida, na minha rotina, nas minhas necessidades, o estar flexível, né, o ter essa liberdade, com certeza é minha maior vantagem. Só que vantagem é diferente dos prazeres, tá? Eu tenho todo um prazer com a psicologia, do sentar ali, do estar aqui, do conversar, do saber que a pessoa tá confiando, da pessoa chegar para mim e falar que valeu a pena, que deu certo, que jamais imaginou que ia chegar onde está. Então, assim, tudo isso é uma satisfação, diferente de uma vantagem. Compreendido o que eu quis dizer? Para que ninguém ache que eu só estou na psicologia por causa da flexibilidade, jamais. Vamos para uma outra pergunta. Vamos ver essa aqui. Tenho muita vontade de estudar psicologia, mas tenho medo de não ser boa nisso. Todo mundo tem. Cara, todo mundo tem medo. Você quer ver quando você sai da faculdade que nem parece que você ficou 5 anos na faculdade. Então, assim, todos nós temos medos, receios, inseguranças. Por isso que existem as mentorias, né? Eu também faço a mentoria. Por isso que existem as supervisões. Por isso que é necessário o psicólogo estar indo na terapia,
ter o seu psicólogo, porque a gente é um ser humano como qualquer outro. O engenheiro que acaba de se formar, quando for começar a trabalhar, também vai ter os seus medos, os seus receios. A nutricionista, a médica, todo mundo tem. E esse medo a gente só perde com a experiência. Quando vem um paciente, outro paciente, terceiro paciente, o quarto, o quinto que é parecido com o primeiro, e aí você vai o quê? Você vai criando uma bagagem, você vai criando uma experiência. Então não tem como ser diferente. Eu nunca conheci alguém que saiu da faculdade, sou foda, posso tudo, não tenho medo. Eu não conheço alguém, nunca vi. E se sair, eu vou falar, nossa, que estranho, né? Porque eu acho que o frio na barriga, o medo, o encarar, o saber que você precisa estudar, o saber que você precisa estar atento, ler, perguntar e tudo mais, é o negócio que faz você caminhar, tá bom? Então, fique tranquila. Como eu sempre digo para vocês, a carga sempre se ajeita no caminho, sempre, 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 sempre. A gente tem que caminhar em tudo na vida, mesmo com as incertezas, com os medos e com as inseguranças. Por quê? Nada na vida a gente sabe dos passos, né? Muito difícil, é tudo transparente, muito pelo contrário. A gente vai dando passinho por passinho e vendo o que a vida traz para nós. E isso é a vida profissional também. E se no meio do caminho você perceber que isso não é para você, que realmente não é o seu dom, que você não tem habilidade, que, enfim, não colou, não deu liga, cara, a vida tem recomeços e você pode recomeçar. Conheço várias pessoas que precisaram recomeçar outra profissão ou no meio da faculdade ou depois. E outra, se você não gostar de atender na clínica, como eu disse no início da live, tem um leque de coisas que o psicólogo pode estar fazendo, tá bom? Então, não fique com esse medo não deixe de fazer por causa desse medo, o medo você vai ter. Vocês sabem que eu sempre falo uma coisa assim, pra tudo, não só pra isso. Medo, gente, não tem como a gente estar blindado, não tem como a gente um dia querer chegar a ser a prova de bala. Jamais, jamais. Isso é irreal para nós, para o ser humano. Então desencane. O que a gente não pode deixar o medo fazer? Não é que a gente não pode ter medo, a gente só não pode deixar que o medo nos domine. Então o que eu faço com o medo? Coloco ele no banco do passageiro e no motorista sou eu. Então quem comanda, quem dirige, quem domina sou eu. E o medo tá ali, o medo vai indo. E eu vou fazendo toda a rota que eu preciso fazer. Com o medo do lado? Sim, mas eu vou indo, até uma hora que eu vejo que ele tá ali, eu nem ligo pra ele. Ele é simplesmente um fantasminha, que a gente nem assusta mais, tá? Então, vai com medo mesmo, que daqui a pouco, minha filha, ele te perde de vista, tá? Mais uma pergunta? Eu tô falando um pouco corrido, mas porque eu não tenho tanto tempo, tá? Eu tenho atendimento agora na próxima virada de hora, mas vocês estão conseguindo entender? Gente, vou pegar essa pergunta aqui. Realmente tem essa matéria na faculdade. Eu não lembro se é no 6º período, eu fiz na PUC em Curitiba, eu não lembro. Gente, pegar o rato, eu não peguei. Eu lembro que eu e uma amiga que nós fizemos a faculdade inteira junto, todos os estágios, tudo, estávamos nesse trio, que era um trio dessa matéria. E nem eu nem ela a gente conseguia pegar. Gente, foi agoniante, foi assim, uma das piores coisas da faculdade. Eu lembro que a professora acabou destrinchando o nosso grupo, ela foi para um grupo, eu fiquei em outro grupo, para poder colocar alguém que pegasse no ratinho. Mas é super sensacional a matéria, é uma matéria que é muito trabalhosa, pelo menos lá na PUC a gente mexia com muitos gráficos, eram relatórios gigantescos, mas super valeu a pena. Aprendi muito mesmo com
com o Ratinho de Skinner, com aquela matéria. Agora eu não tô conseguindo lembrar, é análise comportamental, alguma coisa assim o nome da matéria. E eu lembro que a professora era brava, ela chamava Ana Moser, todo mundo tinha medo dela. E a gente passou essa vergonha no início, mas valeu a pena, deu tudo certo. E é show de bola, show de bola. Pra quem pega no Ratinho, cara, a galera pegava no Ratinho, foi delirante, né? Mas eu tive um medo, eu não imaginava que eu ia reagir daquele jeito. Mas até hoje, se alguém me fala em rato, eu lembro daquilo lá. Não pego no rato mesmo, não peguei no rato do início ao fim. Mas super sensacional. É a Andressa que citou comigo, análise do comportamento. É isso mesmo, o nome da matéria. Próxima pergunta, vamos lá. Ó, o pessoal tá falando o nome da matéria, é isso mesmo. Vamos ver essa. Estou cursando psicologia, amando. Tem alguma dica? Tenho, continue. Continue e absorva o máximo possível de toda a... Hoje, como profissional, me vendo lá, né, lá atrás, talvez voltaria em alguns momentos, com mais imaturidade que eu tinha, né, e hoje muito mais maturidade, voltaria em alguns momentos, mas absorva com certeza, é uma faculdade excelente, não me arrependo em nenhum momento de ter escolhido essa profissão. Então, foque e absorva o máximo que você puder, principalmente dos professores. Hoje eu tenho um pouco de estar longe desses professores por causa disso. Eu tinha uma rede de professor na PUC que era sensacional, Professores assim de alto nível. Próxima. Vamos lá. Tô correndo aqui que eu tô vendo o horário. Isso aqui não é da psicologia em si, né, da faculdade. Sim, falta de ar pode ser ansiedade com certeza absoluta, tá bom? Existem várias estratégias que você pode, junto com o seu psicólogo, criar para que você possa aos pouquinhos estar elaborando isso e saber cada vez mais lidar com isso nos seus momentos de ansiedade, tá bom? Próxima. Ó, outra perguntinha igual da ansiedade. Como perder o medo? O medo de falar em público, né, de se expor, cada um tem uma ansiedade em si, cada um tem um medo nesse momento. E assim, existem várias formas de dessensibilizar esse seu medo. Só que é muito amplo, eu não posso aqui estar te falando como, porque às vezes o que eu passo para o meu paciente que tem esse medo não é a mesma regra para você, tá? Então eu acho que cada vez mais você, em pequenos momentos, começar a se expor. Por exemplo, estar falando em vídeo sozinha, daqui a pouco pegar esse vídeo e publicar, daqui a pouco de publicar você fala esse vídeo para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, o seu vídeo não, o conteúdo. Então a gente vai dessensibilizando aos pouquinhos, passinho por passinho, até que você vai perdendo o medo. Aliás, você não vai perdendo o medo, você não deixa o medo te dominar. Porque toda vez que eu entro pra fazer uma live, que vou falar em público, que tem lá aquele monte de gente olhando, dá frio na barriga e dá medo de errar, de falhar, de você dar branco. Só que o que a gente não pode deixar é deixar de ir por causa do medo, tá? Então a gente aprende a lidar com o medo. O medo fica no passageiro e não no motorista, tá bom? Outra pergunta. Ó, você faz atendimento online? Sim, faço atendimento online, inclusive para os recém-formados. Atendimento online foi uma coisa muito bacana na minha vida que me ajudou muito profissionalmente e ajuda bastante. Que não esperei crescer e fazer meu nome só aqui na minha cidade e junto disso eu já ia com online. Como eu falei no início da live, desde 2015 eu faço atendimento online. Então eu entrei com o Instagram desde 2015, enquanto ainda quase ninguém fazia esse tipo de coisa. Pus a cara para bater, tive várias críticas de pessoas próximas, de pessoas rindo,
de jamais isso vai dar certo, e vídeo onde já se viu, é feio, é brega, você não faz bem, e estamos aí hoje. Então, vamos encarar, vamos pôr a cara para bater e ir atrás dos nossos sonhos. Ó, a partir de que data da faculdade deve ser, você começou a fazer estágio? A partir do segundo período, na nossa estrutura de matérias, era a partir do segundo período que a gente fazia, e cada período era num lugar, era um tipo de estágio. Eu lembro que eu comecei numa creche, numa cidade vizinha de Curitiba, e eu ficava indo lá, eu e uma amiga, observar as crianças. Então, a gente tinha que observar como a criança pegava o lápis e tudo anotar. Tudo era relatório, relatório, relatório. O que a criança fazia, se ela mexia, se ela isso, tudo. Até que o meu último estágio do último ano, né, que a gente quase não tinha mais aula, acho que não tinha mais aula mesmo, era só estágios. Eu fiz na clínica, atendendo pela sistêmica, pela terapia sistêmica. E eu fiz junto com moradores de rua, pessoas em situação de rua, que toda semana eu estava com eles, né, 2 vezes por semana, eu estava com eles, tomando café, fazendo atividades, assistindo filme, falando sobre o filme, que era uma casa de recuperação. Muito bacana, foi uma das experiências mais sensacionais que eu tive na faculdade, foi trabalhar, foi fazer estágio com pessoas em situação de rua. Eram só homens, e homens que vivem na rua mesmo, que moram na rua e que tinham a possibilidade de não estar na rua e eles queriam estar, né, por causa da droga, da liberdade e tudo mais, mas pessoas inteligentíssimas, assim, era sensacional, era muito bacana. Claro que no início a gente tinha muito receio, muito medo, só que depois era como se a gente estivesse com qualquer outra pessoa. Era papo de igual para igual, às vezes eles sabiam coisas além da gente, do que estava acontecendo no mundo, de tudo. Foi muito bacana, assim, foi uma superação minha e das minhas 2 outras amigas que estavam juntas, né, junto comigo, fazendo o trio de último ano da faculdade. Com certeza, foi muito bacana, estágio vale muito a pena. Tem alguns que são mais tediosos, assim, tipo esses de observar, mas você vai entendendo depois o porquê. Tenho mais 5 minutos, tá, pessoal? Mas acho que tá acabando também. Quanto tempo demorou para ter estabilidade no consultório? Falei isso no início da live. Não dá pra gente ficar se comparando. Não dá pra comparar quem tá no interior com quem tá na capital, com quem tá em cidade grande, porque existem muito mais profissionais, existem muita gente, né, tentando fazer o nome. Hoje, por exemplo, aqui em Sinop, quando eu cheguei de Curitiba, não tinha formado nenhuma turma em psicologia. Só que meio ano depois, começou a galera de psicologia aqui em Sinop se formar. Então, foi sorte minha, entre aspas, né? Mas eu acho que nada é por acaso. Só que hoje eu vejo que para quem está se formando, ou recém-formados, ou já há algum tempo, é muito difícil, está muito difícil entrar no mercado. E uma coisa que eu odeio ver, morro de dó mesmo, é as pessoas abandonarem a profissão porque não consegue aguentar ou pagar para trabalhar no início, que acontece com todo mundo, sabe? Isso me corta o coração, porque às vezes a gente acaba indo embora, né? Muitos profissionais que poderiam ser bons, excelentes. Então, não desistam, não desistam. Vão até o fim, dê tempo ao tempo, não é fácil mesmo. Tá cada vez mais e mais, o mercado tá cada vez maior, a demanda também de profissional, mas a demanda está cada vez maior. Eu acho que a psicologia é uma das únicas profissões que ela nunca vai poder ser substituída por sistema, por robô, por coisas mecânicas, tecnológicas.
Eu acho que sempre vai ser a necessidade do ser humano com o ser humano, do vínculo, desse afeto que eu sempre falo. Então, para quem está querendo ir para a psicologia, essa é a minha dica. Eu posso estar muito errada, mas eu acho que a terapia, a psicologia é uma das únicas profissões que não, no futuro, que não é muito demorado, eu acho, que não vai ser substituída, né? Não tem como ser substituída, gente. Eu não consigo pensar, imaginar esse trabalho que é tão bonito, que nossa, é grandioso, é um troço assim que é difícil. Às vezes a gente olha para o paciente e fala, eu não consigo resolver isso na minha vida, mas como que eu vou conseguir resolver na sua? Você resolve. Você resolve porque é na vida do outro, a sua visão está de fora. Por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de trabalhar os nossos problemas, porque a gente está ali vendo de dentro e a gente precisa dar um passinho para fora e para trás e ver de uma forma diferente, tá bom? Meus queridos, eu vou encerrando por aqui, porque eu preciso me preparar para os meus próximos atendimentos que eu tenho ainda hoje, tá bom? Posso combinar com vocês outras lives surpresas dessa forma, porque eu sei que o melhor horário para live é depois das 6 da tarde. Só que para mim é difícil porque é o horário que eu volto para casa, que eu tenho o Henrico, que a babazinha do Henrico vai embora. Então, assim, eu preciso me programar para poder fazer essa live, dessas depois das 6. Agora, essas no meio da tarde fica mais fácil, tá bom? Amanhã eu vou tentar estar aqui de novo numa live, preciso ver como que vai estar a agenda e se eu conseguir, talvez a gente pode continuar mais um pouquinho com esse assunto para quem tem mais dúvida, tá bom? E a gente pode tentar também entrar em outro assunto, mas eu vou avisando vocês, tá? E não se esqueçam que mesmo entre nossas dúvidas, nossas incertezas, nossos medos, nossos receios e as nossas inseguranças, a carga sempre se ajeita no caminho. Se a gente for esperar ter certeza para fazer alguma coisa, a gente não faz nada. Porque eu não sei nem como que eu vou daqui até a porta, se eu posso tropeçar no meio do caminho. Combinado? Então, bora com medo, só não deixa ele te dominar. Um grande beijo, bom resto de quinta-feira. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho, pela presença e por estarem aqui comigo. Beijo. Vou salvar a live e vou postar no YouTube, tá bom? Isso se não der pau, porque na live que eu fiz segunda-feira com o André, eu esqueci do horário, que em 1 hora essa live encerra sozinha e eu não consegui salvar. Mas aí depois eu consegui baixar por um aplicativo. Beijo, gente. Tchau, obrigada.